Para não ficarem dizendo que eu sou clubista, Cicinho, vamos abordar o Bahia também, né? O Bahia que sabia da dificuldade. Que não quer falar do Bahia, não? Quer que eu não fale? Eu quero falar do Bahia. O Bahia não está ainda totalmente fora, pelo contrário. O Bahia é um time que ontem sabia que dificilmente venceria, porque eles estão muito bem lá, os jogadores do Atlético Nacional. Mas, Cicinho, é uma loucura esse grupo. Hoje, dependendo do resultado, a última rodada será um desespero para todo mundo. Renata, e a gente cria tantas imagens, né, na mente. Expectativas. Porque se o Nacional vence hoje, nós podemos, na última rodada, ter os dois brasileiros fora. Porque um já tá fora, na minha opinião. E pode o Atlético Nacional fazer um jogo de combate, né? Juntamente com o Nacional do Uruguai para eliminar o Inter e o Bahia. Então, assim, o mesmo discurso... Vai ser Uruguai e Colômbia contra Brasil? O mesmo discurso, né, do Inter, que só depende dele para classificar, lá no Nacional do Uruguai também tá, ó, só depende da gente ganhar hoje e ir para a última rodada. E o momento do Nacional é excelente. Agora, Então... vale lembrar que o Bahia ganhou de 1-0 em Montevidéu e que o Nacional também estava se estruturando, tinha fixado o Peneida como técnico, então... vamos mudar de assunto, pode ser? Eu não posso falar sobre isso, tá me deixando nervosa. É o único grupo que, no início, nós falávamos do equilíbrio, e exatamente, é o único grupo que os quatro ainda pode se Mas os dois de fora, o Bahia e o Fluminense... então, tudo pode acontecer. Vamos deixar para a última rodada. Vamos ver o que o Nacional vai apresentar dentro de casa, porque até então a gente já viu só fora de casa, jogando só no contra-ataque. Agora ele vai ter que propor o jogo também. Vamos ter que ver o que ele vai fazer. E que o Inter tire o exemplo do Bahia, né? O Bahia foi para empatar. O Inter entra para jogar, entra para ganhar. Mas não pode tomar 4 gols de novo, né? Nem 3, nem 4, nem 4, nem 3, nem 4. Sul-Americana. O Fluminense bateu a União Espanhola no Maracanã. Vai passar tudo pela tela da ESPN. Um abraço, até mais. Gustavo Bertão vai trabalhar o Um fica pelo caminho, é isso, Jailson? E podem ficar os dois. E podem ficar os dois. Ainda. O jogo de hoje é muito importante. O jogo de hoje terá os comentários do Mário Marra, hein, Marra? Então, você veja que coincidência, né? Se tem muito Palmeiras e Cerro na Libertadores, nos últimos 7 anos, de 2019 até agora, vai ser o 6º encontro entre Nacional e Inter. E tem muitos empates. Dos 6 encontros, tem... nos 5 encontros anteriores, né? Tem 3 empates. Então, é um jogo muito difícil. Quando o Berton fala da possibilidade do Peirano abrir mão de jogar com uma linha de 5, é possível mesmo, né, assim, isso acontecer. Eu também, assim como o Berton, também não aposto. Eu acho que vai jogar com a linha de 5. O time é um time forte defensivamente. É um time que tem conseguido fechar espaços e, especialmente, é um time que tem sido muito rápido em contra-ataque. E bom em jogada de bola parada. Que foi o que matou o Bahia. E também pegou o Inter em bola parada ou contra-ataque. Nos últimos jogos contra os brasileiros... E como pegou o Inter, né? O Nacional fez 6 gols. Exatamente. 6 gols no Brasil. Ele fez 3 na Fonte Nova e fez 3 no Beira-Rio. Então, assim, esse jogo é um jogo muito difícil para o Inter. Pega o Inter num momento que não é bom. Eu tenho dúvida se vai jogar com o Nacional com 2 atacantes, se mudar para a linha de 4, 2 atacantes, ou se tem uma pegadinha aí com o Romero, Diego Romero, que é lateral ou zagueiro. Então aí ele poderia segurar como um zagueiro pelo lado esquerdo, a mais, e fica com a linha de 5, e perdeu a bola, ele fica um pouco mais adiantado, permitindo a linha de 4, a primeira linha de 4 defensores. Em relação ao Inter, eu também tenho muitas dúvidas de como vai o meio campo. Eu acho que tem que encarar o jogo físico. Eu já vou falar antes, para depois não falar, o meio campo ficou travado, tal. Eu acho que tem que ser travado. Não dá para dar liberdade. Por exemplo, o Villalba... Porque ficou essa dúvida no jogo contra o Atlético Nacional. Mesmas características, jogar fora de casa, contra o time que vem empolgado. Mas o Inter não melhorou depois que teve a mudança? Sim, mas eu não começaria aberto. Tu entraria com 3 volantes e um armador. Mesmo esquema com o Fernando? A minha dúvida... Fernando e Thiago Maia. Minha dúvida é ainda pior. É se eu não colocaria o Alan Patrick como um atacante. Entendi. Com menos preocupação de marcação. Deixa ele mais adiantado com o Wesley. Porque você não tem o Valência machucado. Sim. Mas na marcação já não acontece isso?
Quando tá sem bola. Quando ele perde a bola, Quando ele tá não sem precisa bola, voltar. ele fica na dobra Então, com o mas, atacante. mas isso institucionalizado em 4-4-2, Isso. eu acho que preocupa mais ainda o Nacional. Ele ficando lá mesmo, acho que preocupa mais ainda. Então, para mim, o meio pode ser Fernando, que às vezes baixa para jogar numa linha de 5, Thiago Maia, que é muito importante, Bruno Henrique e 2 ali antes do Wesley, ou antes do Alan Patrick. Sim. Tabata e Alan Patrick e Wesley. Ou Tabata e Wesley e Alan Patrick. Sem um fixo. Já não vai ter o Borré. Você já vai ter o Valência também. Você vai colocar o menino Matias para jogar? Acho que pode ser legal, tal. Mas nesse jogo, Garoto, né? você vai colocar o Luca para jogar, que é um jogador para brigar na área? Acho que pode colocar no segundo tempo. E tem uma outra questão para mim, que é a dupla de zaga. Vitor Gabriel? Não é o Rojo. Não, Não, porque o Rojo joga pela direita. Tá. Pela direita, você tem o Vitão. Colorado não pode nem ouvir falar nesse nome. Né? É fruto do Nacional, inclusive, né? Você tem o Vitão corrida, pela lembra direita. Aquela Nossa corrida? Senhora. Lembra? O Rojo joga pela direita também, mas aí você teria que mudar. Vai ser o Vitor Gabriel ou vai ser o Juninho? Juninho, ex-Palmeiras, Atlético, Bahia. Sim. Então, porque o Vitor Gabriel é muito novo para esse tipo de jogo. E do outro lado tem Nico Lopes. É. E- Vamos ver, eu queria diente. ver de novo ali as contas do grupo, Vamos, Mário. Mas o mas a gente dente. vai falar, porque Isso tá assim, preocupante, não o que tá? que acontece com o jogo de hoje? É. Vamos colocar de novo ali. Empate é bom pro Inter hoje? É bom pro Inter o empate? Pode Porque aí ser. ele decide... Pode ser. Ele decide em decide- casa contra o Bahia. Então, Tá. ele decide Vai com o pra Bahia. 6. Só- Sim, E aí... porque aqui o retorno não Porque o que precisa que, disso o que aqui. que pega? O Nacional faz os 2 jogos em casa agora, não é isso? Tá. Ele joga hoje com o Inter e ele recebe o Atlético Nacional. Se ele empatar, ele vai a 5, O Inter Inter é a o 6. seis. Aí o Inter tem que vencer Gente. o... mas aí não pode empatar. O Nacional vai pra... O Nacional vai pra cima de forma Vai. extremamente... Aniversário de 126 anos do clube. extremamente descontrolado. fria. Mas Essa vamos que é pensar a que cenário. realidade. Empatou. Aí 5 empatou. pontos pro Nacional, Aham. 6 pontos pro Inter. Vai pro último jogo, o Inter precisando vencer o Bahia para tomar essa posição, certo? Isso. E se ele empatar e o Nacional vencer, aí o Nacional vai para 8 E pontos. passa. Então o Inter só tem a possibilidade de ganhar. Porque se o Inter O Bahia empata... na rodada. última rodada. Na última Sim, rodada. sim, Se ele sim. empatar na última rodada com o Bahia, por exemplo, eu tô imaginando um empate, o cenário do empate Vai hoje. ser um jogaço. Nossa, vai ser Entendeu? uma loucura. Porque aí no próximo jogo, se empatou hoje, por exemplo, que é um resultado possível, o Inter tem que vencer o Bahia. Se ele não vence, ferrou. O Inter Pode precisa passar o de outro. 4 pontos, não é isso? Com 4 pontos, o Inter avança. É que se a gente falar hoje de empate, vitória e Um empate, uma vitória e empate. Isso. já chegou a ser luxo pensar em primeiro lugar do grupo, né? Já é luxo, Já é luxo. Já é assim. Então é melhor dispensar o luxo. É Isso. melhor se classificar. É. Porque ele pode ganhar hoje, pode ganhar o próximo. E aí a gente tá falando de mais 6 pontos e chegar em 11 e o Aí Nacional... se der é legal, mas é muito difícil, né? Então, quer dizer, a situação... Tem uma outra situação, eu tava pensando aqui Vai. agora. Por exemplo, se o Inter perde hoje, tá? O Nacional vai pra 7. Aham. E o Nacional joga contra o Atlético Nacional. Em casa. Então pode ter aquele joguinho de compadre também, né? Pode, mas aí eu queria saber o saldo de gols. Porque Não, mas Mas aí- se o Bahia vencer o Inter, não. Entendi. Pode Não ter dá pra jogo de contar com Não isso. dá pra Os jogos contar são com na isso. mesma hora. É, inclusive. porque o Bahia tem... Mas assim, o Bahia, Bahia hoje tem tá em 7, o segundo. Nacional iria pra 7, Mas é a- passaria com 8. Mas é a situação mais complicada do Bahia, não é? É. É. No fim das contas, o desenho aqui... Mas foi o que a gente, pior que o Bahia. foi o que a gente falou Os dois aqui últimos também. jogos fora de A gente casa. falou, os 2 últimos jogos do Bahia seriam fora de casa e tinha que ter feito o dever de casa contra o Nacional. Pra mim, o Bahia se quebra no grupo, nesse grupo Por não ter vencido. completamente complicado, Semana passada. mas perdendo pro Nacional em casa. Aquilo ali não podia ter acontecido de forma alguma. Até porque os saldos, olha aí na tela, tá aparecendo o grupo ali, os saldos são todos equilibrados. Então, se alguém ganha, ele vai tirar saldo de um e aumentar, diminuir o saldo do Os outro. placares foram todos apertados. São todos apertados, não tem ninguém sobrando. Não é o grupo do Racing ali do Fortaleza, que um fez 4x0, Só o do 3x0. Inter, só o Inter que fez 3x0 no Atlético Nacional, mas foi porque teve um jogador expulso. E mesmo assim Isso, não foi pra isso no final tudo. do Não jogo. foi. É, e mesmo Os assim o dois jogo não pênaltis. foi Mas pra depois isso também tudo. tomou 3. Exatamente. E uma coisa que o Rogério falou ontem, que eu concordei que é difícil, é o seguinte, são 6 jogos, ou o Bahia até agora 5 jogos. Ele fez 4 jogos e meio, tudo dentro do planejado. Foi em meia hora do jogo contra o Nacional. Não é nem que o jogo contra o Internacional foi ruim, teve meia hora ruim contra o Internacional. Mas foi o jogo planejado pelo Nacional. Foi.
Era o jogo do contra-ataque. Então, e aquela meia hora é o que pode eliminar o Bahia. Depois você está falando do Internacional ou do Nacional? Do Bahia. Bahia e Nacional, Bahia e Nacional. Não, eu que sei, ele falou mas errado. ele falou Ele falou Bahia, errado, ele falou né? errado. Não, eu falei Bahia e Nacional, é isso? É que você Eu falou quis dizer meia hora isso. do Internacional, Internacional. também. Nacional. Mas entendi, exatamente, concordo contigo. Que eu ia só citar porque o Bahia faz o gol lá contra o Inter e toma também o gol lá no finalzinho, lá, 1-1. Na Fonte Nova. Na Fonte Nova, porque agora é no Beira Rio. Contra o Inter. Contra o Inter. Também. Contra o Inter. Começa bem agora contra o Nacional. Mas não acabou ainda, mas... Não acabou, mas é a situação mais complicada. Porque foi o melhor grupo, né? Melhor. Está sendo. Melhor para os outros. A gente falou sobre isso. E pode ser que no fim das contas nenhum dos brasileiros também se classifique. Pode ser. Exatamente. Mas esse grupo, quem cair para a Sul-Americana nesse grupo, vai atrapalhar a vida dos outros. Então, aí que tá, né? Você falou que não é luxo pensar em primeiro. Dependendo da situação... Não, para mim é luxo pensar em primeiro. É luxo pensar em primeiro, isso, exatamente. Dependendo da situação, no final, pode ser um luxo ir para a Sul-Americana. Porque um time bom não vai para lugar nenhum. Exatamente. Um time bom vai ficar... Acabou o calendário internacional no ano. Pois é. Baita grupo. O Atlético Nacional vai ficar mais tranquilão porque ele já conseguiu a sua classificação? Como? O Atlético Nacional já tem a sua classificação garantida. O último jogo contra o Nacional... Não é será muita que eles característica dos caras. Os caras... Né? Eles são ofensivos, eles gostam de jogar, o time tá em um momento legal. Para segurar a primeira colocação do grupo. Porque tem isso também, né? Porque o time já entra classificado, aí o Nacional garante os 3 pontos e os dois ficam lá se esgoelando no Beira-Rio, né? Mas acho que tem essa questão da primeira colocação do grupo. Acho que é o ponto principal, que ainda dá vida para a última rodada pro Atlético Nacional, nesse caso. Mesmo já classificado. Porque se fosse sorteio, aí sim. se não tivesse nada, sorteio e tal. Mas não, vai pegar o segundo colocado de outro grupo. Então já pega alguém que teve mais problemas para classificar. Porque o Bahia ainda pode ser o primeiro. Sim. Pode. Pode ser o primeiro do grupo. Pode. E o Internacional também. Nossa, olha a situação do Bahia. A gente falou que o Bahia... vive a situação mais complicada. Mas ele pode ser o primeiro e ele pode ser o primeiro do grupo. Pode ser o último. E pode ser o último. Mas o Nacional também pode ser o primeiro. Se vencer os dois. Porque tem um jogo ainda, né? Sim. Ele pode ir a 10, é verdade. Mas está entregando tudo que a gente falou antes, né? Do grupo, da morte, tudo mais. Porque o Nacional trocou de técnico e porque as coisas melhoraram, né? Senão porque ele era o condenado do grupo.